Quero aproveitar a sua presença nos nossos estúdios para nós falarmos sobre as notícias do Legislativo. E a gente começa falando, o vice-governador esteve neste fim de semana em Campinas e a Câmara esteve presente também. O Legislativo acompanhou no último sábado o anúncio de verbas do programa Mais Santas Casas para o Hospital da PUC Campinas. A visita do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, ao Hospital e Maternidade Celso Pierro, o Hospital da PUC de Campinas, marca um novo repasse do Estado à área da saúde. Acompanhado do secretário do Estado, Giancarlo Gorenstein, ele anunciou um aporte de 108 milhões de reais a 33 instituições da região de Campinas, quase o dobro do que era destinado antes, no valor de 56 milhões de reais. Só para o Hospital da PUC, a verba vai saltar de 3 milhões de reais por ano para 35 milhões. O governo do estado criou o programa Mais Santas Casas. Esse programa apoia os hospitais filantrópicos de todo o estado de São Paulo, são mais de 300 hospitais filantrópicos e, além desse programa, o governo de São Paulo aportou mais recursos para que a gente pudesse ajudar esses hospitais. Um critério absolutamente justo, que é o faturamento SUS desses hospitais. Então, o Hospital da PUC de Campinas é um grande hospital que fatura muito para o SUS e ele recebe um aporte importante do estado de maneira permanente a partir de agora. Então, todos os hospitais que já recebiam algum valor do estado passam a receber um valor maior neste critério e também todos os hospitais filantrópicos que estavam fora do programa passam a receber esse apoio. A gente sempre pediu para as pessoas ficarem em casa para que nós atendêssemos a Covid. Elas atenderam, pioraram a sua condição clínica e hoje estão voltando aos hospitais. Nós temos obrigação de acolhê-las. E para isso, especialmente os hospitais que atendem o SUS, sejam as Santas Casas e filantrópicos, precisam e merecem o nosso apoio através de recursos. Recursos esses que foram obtidos através da reforma administrativa, que poderão garantir para a saúde um melhor acolhimento para outras doenças, fazendo então com que nossa população seja atendida com dignidade. A Câmara tem ajudado desde o início da pandemia, né? Quando nós fomos até o governo do estado, na secretaria do Marcos Vignoli, onde ele destinou recurso para mais 50 leitos na nossa cidade. E agora vem o vice-governador e traz essa excelente notícia de que ele o governo está dando para a PUC Campinas, para o Hospital Celso Pierro, que já é um hospital que atende a maioria dos nossos pacientes aqui da cidade de Campinas e também da região. Nós passamos por momentos difíceis e a PUC, ela teve o Hospital Celso Pierro, né? A instituição PUC Campinas, ela teve um protagonismo importante no enfrentamento da pandemia. E esse aporte financeiro que vem, que o governador destinou à PUC, anunciado pelo vice-governador Rodrigo Garcia, é importante para que essa retomada, né, da normalidade, que os hospitais consigam, de alguma forma, atender aquela demanda reprimida, possa se fazer com qualidade, né, numa velocidade maior, enfim, que as demandas sejam atendidas. O aporte vem do programa Mais Santas Casas, o maior da história do SUS do estado de São Paulo. Os recursos serão destinados já a partir deste mês de outubro e, se aprovado um projeto de lei assinado pelo governo estadual, será permanente em 2022. No Hospital da PUC de Campinas, o novo valor vai permitir uma ampliação dos serviços da pandemia e de outros serviços que estavam represados. O que é anunciado hoje aqui, embora não sendo um recurso diretamente no município, é no principal parceiro do município na área de saúde. O Hospital da PUC hoje é o principal convênio nosso, cuida da alta complexidade. A gente ficou aí com uma quantidade enorme de cirurgias represada por esse período de pandemia e esse anúncio, esse recurso que vai ser aportado na PUC vai ser decisivo para a gente fazer frente a essas cirurgias. Hoje a gente recebe uma verba do Estado das cirurgias cardíacas infantis. Então é uma verba menor, né? E agora com essa visibilidade da produção que foi demonstrado, a gente vem um recurso muito grande, como foi apresentado aqui,
que para nós, virando lei até, que é algo que vai ser fixo, né, anualmente, a gente vai ainda sentar, tanto com a DRS 7, como com o município de Campinas, para ver a melhor forma de aplicar esse recurso dentro do que a gente faz hoje e até ampliando algumas coisas, né? Parte oncológica, cirurgia cardíaca, as cirurgias... Porque com a pandemia nós tivemos um represamento, né, de cirurgias, tanto eletivas como essas, oncológica e cardiológica. Então o que a gente vai discutir agora é realmente ver como que a gente coloca esse recurso dentro dessas possibilidades. Questão de leitos, então isso vai ter que ser feito um plano de trabalho para a gente poder ver qual é a melhor prioridade para a população, né, para utilizar de forma adequada esse recurso, com certeza. Agora, Mirna Abreu, é hora de falar sobre uma homenagem que os parlamentares receberam. Os vereadores foram homenageados pelo Comando de Policiamento do Interior da Polícia Militar. E Michel Amorim é quem traz as informações. O presidente da Câmara, Zé Carlos, e os vereadores Arnaldo Salvetti e Major Jaime foram homenageados pelo Comando do Policiamento do Interior 2, com a honraria Challenge Coin. Os agraciados que receberam a moeda estavam envolvidos com a causa pública e principalmente sobre os serviços realizados durante a pandemia do novo coronavírus. Eu estar no meio desse pessoal como um reconhecimento por aquilo que a Câmara representa e fez com respeito ao tratamento, ao enfrentamento da Covid-19, através dos 33 vereadores e também de todo o corpo de funcionários da Câmara Municipal e da TV Câmara. Então, para nós é um reconhecimento inesquecível, principalmente nesse momento em que eu sou o presidente da casa e receber a primeira comenda nesse sentido. Acho que é um reconhecimento do trabalho que eu fiz à frente da CETEC quando presidente, começou lá atrás, né? E agora, como vereador, o trabalho que a gente continua fazendo com a comunidade, né? E com a população de Campinas, né? O carinho que eu tenho pela minha cidade, que eu tanto amo, que é Campinas. Nós estamos passando um tempo muito difícil e muitas pessoas ajudaram, né? De todas as instituições tiveram o seu trabalho e muitas vezes essas pessoas não são lembradas. Ela está lá com você no dia a dia e muitas vezes você não consegue nem falar muito obrigado. Essa iniciativa do CPI2 na pessoa do Coronel Nery é muito importante. A moeda foi criada para homenagear pessoas físicas, jurídicas, nacionais ou estrangeiras, pelos seus méritos e serviços relevantes prestados ao Estado de São Paulo. Pessoas que tiveram que respirar fundo e adquirir coragem em enfrentar os desafios desse inimigo invisível, que a sociedade mundial acabou sendo vitimada por ele. E com a flexibilização, com o advento das vacinas e a flexibilização, nós pudemos organizar hoje uma solenidade para homenagear os profissionais de saúde, os profissionais de segurança pública e profissionais também da limpeza pública. Essa foi a primeira solenidade presencial do CPI2, após 2 anos devido à pandemia da Covid-19. E quem recebe a Challenge Coin passa a ser considerado como se fosse membro daquela força, né? Então, esse é o simbolismo, né, da Challenge Coin. Então tivemos a ideia de criar a Challenge Coin aqui do CPI2, né? Algumas outras unidades da Polícia Militar já possuem as suas moedas, né? E nesse sentido é um simbolismo do agradecimento a esses profissionais. Ainda no evento, o vereador Arnaldo Salvetti entregou para Vera Lúcia Nery Machado, esposa e viúva do comandante coronel PM Tadeu Simões Machado, falecido em março deste ano devido a um câncer, a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior, da Câmara, pela contribuição do militar no campo da segurança pública. Então eu quero agradecer o coronel Nery, agradecer o pai dele, que foi comandante desse batalhão, que prestou excelente serviço, tanto é que o filho está aí, né, assumindo o comando. Então, muito obrigado também, e eu me sinto com muita gratidão em entregar para a mãe dele a homenagem.
Sobre as iniciativas agora aqui da Câmara de Campinas, a gente começa falando sobre um projeto protocolado, iniciativa do vereador Marcelo Silva. A proposta do parlamentar institui aqui em Campinas faixa de retenção e recuo exclusivo para motocicletas nas vias públicas equipadas com semáforos. Acompanhe. Preocupado com a quantidade de acidentes de trânsito todos os dias de ciclistas e motociclistas em Campinas, o vereador Marcelo Silva pede uma solução. O projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva visa criar um recuo de faixa, um espaço livre demarcado, exclusivo para motociclistas, que ficariam posicionados na frente dos carros, enquanto aguardariam o semáforo ser liberado. O objetivo, com certeza, é a segurança, né, dos motociclistas, dos ciclistas também. Essa ideia, óbvio, surgiu em algumas reuniões que nós tivemos com a categoria, né, sabendo da dificuldade do trânsito, né, daqueles corredores que se formam entre os carros, do perigo. Então, essa é uma solicitação já antiga dos motociclistas, então nós entendemos que é perfeitamente cabível aqui na cidade de Campinas. Já conversamos também com o secretário, ele sinalizou positivamente. Nós também traçamos os principais cruzamentos, né, de mais fluxo, que mais acontecem acidentes. Marcelo Silva lembra que o número de motociclistas aumentou em Campinas. Aumentou muito, principalmente na pandemia, o fluxo das motocicletas e dos ciclistas também, em razão das entregas. Então a gente está muito feliz que esse projeto foi construído em várias mãos, com os motociclistas, com os ciclistas e também, óbvio, com a Secretaria de Transporte. Entre os pontos, o parlamentar chama atenção para cruzamentos na região central da cidade, que normalmente tem muita movimentação de carros, motos e bicicletas. A primeira delas, que eles disseram que era um sinal muito rápido e demorado, era da Coronel Quirino com a Moraes Salles. Né? Então acho que esse já dá para testar um projeto piloto, também na Glicério com a Moraes Salles. São vias de muito fluxo e com um semáforo rápido. O projeto ainda precisa passar pelas comissões da Câmara e, se receber parecer favorável, será encaminhado à votação do plenário. Agora a gente vai falar de uma entrega informal do título de cidadão campineiro a Giovanni Ítalo de Oliveira, que aconteceu na última semana. Michel Morim volta com as informações. Por indicação do vereador Nelson Osseri, a Câmara concedeu o título de cidadão campineiro a Giovanni Ítalo de Oliveira. A homenagem aconteceu de maneira informal. Giovanni é mais do que um amigo, né? É uma pessoa que honra a cidade de Campinas, tem um amor muito especial por essa cidade, veio de Jundiaí para Campinas logo cedo e trabalha, gera emprego, um advogado da minha mais alta confiança, reconhecido na cidade. Giovanni Ítalo de Oliveira é natural de Jundiaí. Foi militar por 2 anos, prestando serviço no 2º Batalhão de Logística de Campinas. O homenageado é formado em Direito e também empresário. Nada mais do que gratificante ter esse mandato e poder homenagear o Giovanni em vida. Esse é o prazer que eu tenho quando concedo uma homenagem. A pessoa em vida, a pessoa do meu lado, eu poder olhar nos olhos, isso para mim é muito gratificante. A entrega do título foi acompanhada por amigos e familiares. Sempre fui apaixonado por essa cidade. Era exatamente aqui que eu quis criar as minhas raízes, aqui que eu criei meus filhos, aqui que eu criei minha família. É aqui que eu decidi ficar pro resto da minha vida. E de repente, ser homenageado, prestigiado com essa honraria, que é muito difícil alguém conseguir em Campinas, alguém ter esse merecimento, alguém ter esse reconhecimento ainda, como o vereador falou, em vida principalmente. Foi para mim um susto no primeiro momento, obviamente, não achava que merecia tudo isso, continuo achando que não mereço tudo isso, mas o privilégio de receber esse prêmio é alguma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida, com certeza virou um patrimônio meu, esse pedaço de papel que tem tanto significado. Foi por unanimidade, né, com votos de todos os vereadores, e isso me deixa muito feliz e muito satisfeito em poder estar vivendo esse momento aqui.
E agora a gente vai falar sobre uma ferramenta de fiscalização do Legislativo. É que o vereador Rodrigo da Farmadic protocolou um requerimento pedindo informações sobre a falta de farmacêuticos na Unidade Básica de Saúde do Jardim Aeroporto. O vereador Rodrigo da Farmadic apresentou um requerimento onde solicita informações sobre a falta de farmacêuticos na Unidade Básica de Saúde do Jardim Aeroporto. Chegou até o meu conhecimento que o Centro de Saúde da Vila Aeroporto, apesar de ter sido atendido com obras de reforma, inclusive temos um posto de saúde novo agora para a região ali da Vila Aeroporto, ele ainda carece de estrutura de RH, inclusive com a falta de profissionais como farmacêuticos. Neste momento, o posto de saúde conta apenas com um farmacêutico para atendimento, sendo que o normal seria pelo menos 3, até porque nós precisamos ter os 2 períodos do funcionamento da farmácia e também, se numa eventualidade de uma falta, eventualidade de uma férias, nós precisamos ter outro farmacêutico para cobrir. Ainda que seja para o que ele esteja prestando serviço em outra área, ele possa estar atendendo lá. Bom, de acordo com o vereador, a falta de farmacêuticos foi confirmada através de um cartaz que foi exposto pela própria UBS em frente à farmácia que fica lá dentro, comunicando que tem apenas um profissional trabalhando, quando na verdade tinha que ter 3, por isso o tempo de espera é maior. O parlamentar destaca a importância do farmacêutico no atendimento de saúde. Aquele que faz a dispensação do medicamento, orienta o paciente da forma como ele deve fazer a administração do medicamento, sobre as possíveis reações adversas que pode ter. Então ele faz aquele controle e inclusive a assistência farmacêutica é importante no tratamento do paciente. Ainda segundo o vereador, o principal impacto negativo para a população acontece justamente por conta do horário do atendimento. Feito apenas, por exemplo, ou na parte da manhã ou na parte da tarde, nem todo mundo consegue o atendimento exatamente naquele horário. E o medicamento, muitas vezes, o paciente precisa para aquele dia, para aquele momento. E as farmácias, elas têm por uma determinação legal que para estar funcionando o atendimento tem que ter o farmacêutico presente. Então, esse é um problema que tem sido recorrente, que é a falta de atendimento em um dos horários do dia. Mirna Abreu, hora de nós falarmos sobre o trabalho das comissões e a gente começa com a que é presidida pela vereadora Débora Palermo. É a comissão que analisa e discute lá a área de proteção ambiental de Campinas, a APA Campinas, que teve uma reunião na última sexta-feira. Lembrando que a APA, a área de preservação ambiental, ela é de extrema importância, né? Para o município de Campinas e toda a região. Eu costumo dizer que é o pulmão, é o nosso pulmão, né? Então, a preservação das nascentes, dos indivíduos arbóreos e da fauna, da flora, é muito importante para garantir qualidade de vida, preservação de espécie e respeito, né? Respeito ao meio ambiente e aos pares, né? Aqueles que convivem com a gente. A vereadora recebeu como convidada a Tereza Penteado, que representou o CONGEAPA, o Conselho Gestor da APA, e entre os temas abordados, crise hídrica no município, desafio da construção de uma nova barragem em região de APA e sobre empreendimentos em áreas de proteção ambiental. Para Débora Palermo, o papel do Legislativo neste contexto é fundamental. É conciliar as duas coisas, né? A gente não é contra o progresso, os empreendimentos, as pessoas precisam de casa, a cidade avança, mas também conciliar para que a legislação, né, seja cumprida. Então, que venham os condomínios, que venham os empreendimentos em áreas de preservação ambiental, mas sempre respeitando a legislação vigente, né, para que a gente possa continuar tendo qualidade de vida. E também na última sexta-feira foi realizada a reunião da Comissão Especial de Estudos, presidida pela vereadora Guida Calisto e voltada à discussão sobre a importância do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, para o desenvolvimento econômico e social da cidade. A parlamentar recebeu no plenário trabalhadores que atuam na região do Campo Grande, onde está localizada a sede do Instituto.
O tema central de hoje foi, de fato, discutir a presença do Instituto Federal naquele território, né? A sede do Instituto Federal é lá na região do Campo Grande, e foi discutir como que ele pode ser mais efetivo para aquela população que está ali, né? Que habita ali. A gente sabe de todos os problemas que aquela comunidade, que aquele território enfrenta, principalmente na pauta da educação pública, né, acesso, a falta de direito na assistência, educação, enfim. E aí nós trouxemos os profissionais da assistência social aqui do nosso município, que conhecem muito aquele território, que conhecem muito os habitantes ali, os alunos, a juventude, a população que habita ali. E aí nós trouxemos eles para a gente poder estabelecer esse diálogo, né? Como que o Instituto Federal pode, de fato, ter uma atuação efetiva naquele espaço. A vereadora anunciou ainda a prorrogação dos trabalhos da comissão, previstos inicialmente para 3 meses. Por conta das diversas pautas e de muita demanda, a gente conseguiu aprovar a prorrogação da comissão. A partir do momento que a gente conseguiu prorrogar, a gente recebe a informação de novos cursos. Em Menina Abreu, hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 18ª. A partir das 6 horas da tarde, então, nós temos aí a 18ª reunião ordinária com 10 projetos na pauta. Confira. Em turno único será votado o veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes, que trata da fixação de cartaz nas unidades de saúde das redes pública e privada acerca dos riscos que a substância caramboxina, existente na fruta carambola, pode causar à saúde de pacientes com insuficiência renal. Entre as razões para o veto apontadas pelo Executivo estão a violação da Constituição Paulista por invadir a esfera administrativa e manifestação da Secretaria de Saúde ressaltando que o alerta do cartaz é uma orientação técnica que deve ser dada por profissionais médicos, até porque há diversas outras restrições e orientações aos pacientes em questão. Em segunda discussão, está na pauta o projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri e Felipe Marquesi com emenda que acrescenta e suprime dispositivos na Lei 15.539 de 2017, que trata do transporte individual de passageiros oferecido e solicitado exclusivamente por aplicativos. O projeto obriga as empresas de aplicativos a notificarem o prestador de serviço de sua suspensão ou exclusão com indicação clara e devidamente fundamentada do motivo. Além disso, a empresa deverá garantir ao prestador de serviço o exercício da ampla defesa e do contraditório antes da imposição definitiva da exclusão. Também, em segunda discussão, está na pauta o projeto do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos orçamentários para o aumento de capital da Coab, a Companhia de Habitação Popular de Campinas. O valor do aumento de capital é de 13,5 milhões de reais. Também, em segunda discussão, será analisado o projeto de autoria do vereador Felipe Marquesi, que altera uma lei de 2005 que trata da não incidência do imposto sobre a transmissão intervivo de bens imóveis e de direitos reais e eles relativos, o ITBI, na aquisição de imóveis por igrejas e templos de qualquer culto e da outras providências. O projeto isenta o pagamento do imposto aos templos religiosos por entender que, como a Constituição concede imunidade tributária a entidades religiosas, a isenção deste imposto a elas na cidade seria amparada pela Carta Magna. Pela primeira vez, o plenário vai discutir o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera uma lei de 2012 e outra de 2007, que trata da realização de avaliações psicológicas para pessoas que forem aprovadas em concursos públicos municipais nas áreas de educação, saúde e assistência social. Em turno único está na pauta o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Jair da Farmácia, que concede o título de cidadã campineira a Maria do Carmo Martinez Mota. Ela é nascida na capital paulista e atua desde 1970 em obras de caridade, encaminhando doentes ao tratamento de saúde e também para a recuperação de dependências químicas.
Atualmente é coordenadora da Turma da Sopa de Campinas. Em primeira discussão está na pauta o projeto de lei complementar de autoria do prefeito que altera uma lei de 1999 sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura de Campinas. O projeto adequa a norma municipal a uma lei federal de 2016, especificando que o secretário municipal de habitação acumula o cargo de presidente da Coab. Também em primeira discussão será analisado o projeto de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, com emendas que altera dispositivo da Lei 10.569 do ano de 2000, que trata de normas para estabelecimentos destinados à lavagem, lubrificação, limpeza, polimento, troca de óleo e serviços afins de veículos automotores. A proposta altera a lei para que contemple mudanças proporcionadas pelo avanço tecnológico das últimas 2 décadas no setor. O item 9 é a primeira discussão de um substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Eduardo Magoga, que institui em Campinas o serviço Campinas de Olho. O projeto institui no município um aplicativo pelo qual os cidadãos poderão encaminhar denúncias sobre infrações, práticas abusivas ou atentatórias contra a legislação vigente e comunicação sobre emergências ou catástrofes. E por fim, será analisado o projeto de lei em turno único de discussão de autoria do vereador Juscelino da Barbarense, que denomina como Praça Vitor Hugo Silva de Oliveira uma praça localizada no Parque Santa Bárbara. Tá, então a pauta completa da 18ª reunião ordinária com os 10 projetos e a gente acompanha então todas as discussões e votações a partir das 6 horas da tarde, mas antes disso tem mais reuniões, né, Mirna? Isso, hoje a partir das 2 horas da tarde, a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania se reúne sob a presidência da vereadora Paola Miguel. E depois nós temos às 4h30 a Comissão de Meio Ambiente, que é presidida pelo vereador Luiz Rossini. São 2 comissões permanentes da Casa que se reúnem hoje e depois, 6 horas da tarde, a reunião ordinária com a discussão dos projetos. A gente lembra que logo na abertura da reunião a gente tem um momento que é o comunicado de vereadores, que dura em média 1h30 e depois, então, começa a discussão dos projetos da pauta. Certíssimo, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Agora do Legislativo, volta amanhã contando tudo pra gente sobre a reunião. Combinado, até amanhã. Até lá.